E começando a revisão do capítulo 69 de Boruto, partindo de onde o capítulo anterior parou com a Ida já em frente a todos, o Amado se mostra surpreso por ela estar viva e a Ida se incomoda com sua reação, inclusive há um close mostrando ele suando e tremendo, evidenciando ainda mais o nível do medo que ele está sentindo do que o capítulo anterior, fazendo até o Shikamaru se perguntar quem ou o que seria aquela mulher que está em sua frente. Até que a Delta, sem fazer muita ideia de quem seja a Eida, a considera uma inimiga e a ataca. E aqui já há um detalhe sutil, mas que pode ser muito importante, pois, assumindo que a Delta que estamos vendo aí é o corpo reconstruído da que explodiu em Konoha e que, portanto, tem as memórias da mesma, significa que a Eida é uma ciborgue feita muito antes da formação atual da Kara, quem sabe até mesmo no começo da organização. Lembrando que na expansão do passado do Kawaki no anime, a Delta já existia antes do Kawaki ter sido acolhido pelo Jigen. Mas claro, pode ser que a Delta simplesmente não reconheça a Eida por ser, entre aspas, nova, ou ter sido reprogramada. Talvez ela tenha personalidade, mas não necessariamente as memórias da Delta anterior. Bom, prosseguindo, a Delta simplesmente congela antes de conseguir acertar a Eida, que por sua vez, de forma bem elegante e tranquila, debocha da posição da Delta e até faz com que ela recolha a perna que estava prendendo o Kodo, deixando todos surpresos e confusos, inclusive a própria Delta. Sendo assim, desesperado, Shikamaru pede reforços. Enquanto isso, Boruto e Sasuke estão tendo uma conversa sobre toda a situação que aconteceu com Boruto, onde o Sasuke se sente culpado por não estar lá quando Boruto precisou dele, afinal, ele considera que parar o Momoshiki era sua responsabilidade como sensei do Boruto. E também lamenta pelo Kawaki ter que assumir um papel tão complicado, pois a vila não precisa odiar ninguém além dele, do próprio Sasuke, revelando ao Boruto que ele sabe que o Kawaki o matou. Um comentário muito interessante que pode confirmar a noção de que o Sasuke não é bem visto pela população de Konoha, algo que o fandom já teorizava há um certo tempo, mas que nunca ficou explícito na obra, o que faz total sentido visto que o Sasuke é um criminoso, um Nukenin que colaborou com a Akatsuki e só está livre hoje em dia por causa dos apelos do Naruto e por ser um recurso útil às 5 grandes vilas. E isso também pode explicar a forma ríspida que o Sasuke foi tratado pelo ninja encarregado de vigiar as marcas de garra no capítulo 61. Além de, tecnicamente, ele não ter autoridade, ninguém além de seus entes queridos e pessoas mais próximas confia nele ou vê ele com bons olhos. Além disso, esse trecho traz um aspecto marcante da personalidade do Sasuke que já não víamos há muito tempo, o auto-sacrifício, direcionando o ódio e a dor de todos para si. Isso é algo que sempre definiu o personagem, seja quando ele se tornou um vingador abandonando sua nova família, o time 7, se tornando um avatar da honra e memória de seu clã, quando ele decidiu se tornar o mal maior após a derrota da Kaguya, um inimigo em comum de todas as vilas, em função de manter a paz e a união entre elas, ou em se manter distante da vila e de sua própria filha, por conta da influência negativa que ele representava. Enfim, ele sempre se sacrificou por um propósito que ele considerava maior do que ele mesmo. Seguindo com o diálogo, Sasuke fala das implicações que as ações do Kawaki podem ter no restante da vila, visto que muitos não aprovam a presença dele em primeiro lugar. Enquanto Boruto tenta defendê-lo, argumentando que ele pediu para o Kawaki matá-lo e que agora está vivo e bem, seria injusto julgar o Kawaki. Além disso, ele era o único a quem ele poderia fazer um pedido tão absurdo, porque eles se reconhecem como irmãos, assumindo que o Kawaki se sinta da mesma forma e tenha feito aquilo porque eles são irmãos. Porém, o Sasuke não parece muito seguro disso, comentando apenas, irmãos, hein? Como se tivesse uma certa noção de que o Kawaki não encara da mesma forma, afinal, ele já passou por uma situação parecida. Ele sabe que um irmão nunca faria algo assim com outro tão facilmente ou sem um pingo de remorso. Após essa conversa, em um determinado momento, Boruto decide devolver a bandana ao Sasuke e diz que ela o ajudou a confirmar sua decisão, mostrando que eles ainda não tinham tido tempo para parar e conversar desde a luta contra o Ishiki, e também respondendo por que o Boruto continua com essa bandana, mesmo após ele ter cumprido a promessa que fez com Sasuke, o que muitos questionaram no capítulo 60.
Aliás, o fato do Boruto dizer que a bandana o ajudou a confirmar sua decisão pode até parecer um detalhe pequeno, mas que pode ter um significado muito maior por trás que até se conecta ao futuro. Se essa bandana é uma espécie de representação das convicções do Boruto, aquela luta que vemos entre Boruto e Kawaki no capítulo 1 pode ser um momento decisivo onde o Boruto decidiu ir com tudo para cima do Kawaki sem arrependimentos ou remorso. E o fato dele colocar a bandana simboliza essa decisão. Bom, prosseguindo, Sasuke dá a bandana ao Boruto como presente, que a trata como um tesouro inestimável, e termina dizendo que agora é a sua vez de estar preparado para o que vier, levantando mais uma vez a flag de morte em cima dele, dando aquela sensação de que ele está passando a tocha, o seu legado ao Boruto e que alguma coisa ruim pode estar prestes a acontecer. Mas vocês já devem saber qual a minha opinião sobre isso. Por mais que eu considere uma possível morte do Sasuke positiva para o enredo como um todo, especialmente para o desenvolvimento da Sarada e do Boruto, inclusive seria uma das formas da Sarada despertar o Mangekyou Sharingan, não acho que isso vá acontecer. Além disso, já houve vários momentos que deram essa sensação anteriormente, como a conversa entre Boruto e Sasuke antes de enfrentar o Ishiki e recentemente a despedida que o Naruto dá a Himawari e Hinata, e nem por isso algum deles morreu. Mas enfim, em paralelo, perto dali, Sarada e Mitsuki estão vendo a conversa entre Boruto e Sasuke de longe, também conversando sobre a situação do Boruto do ponto de vista deles e como eles se sentem quanto a isso. O Mitsuki se sente de forma parecida com o Sasuke, ele também se sente culpado quando pensa que o Boruto poderia estar morto sem ele estar lá para ajudar, inclusive destacando que não sabe o que faria com alguém que tentasse matar o Boruto, até deixando a Sarada um tanto assustada com a forma sombria que ele fala isso. Eu não sei quanto a vocês, mas isso me soa muito como um aceno para uma possível luta entre Kawaki e Mitsuki no futuro. E a Sarada também se sente frustrada, mesmo em meio a todo o alívio pelo Boruto estar vivo, ela ainda se sente irritada especialmente consigo mesma, e se pergunta se eles não são tão confiáveis assim, desejando poder ajudar o Boruto mais vezes. Até que o Mitsuki a pega de surpresa com uma pergunta inusitada. Ele pergunta se ela realmente gosta do Boruto, a deixando sem jeito e tentando desconversar. Detalhe que ela não confirma, mas também não nega que gosta do Boruto. Como toda boa tsundere, certamente ela não revelará os seus verdadeiros sentimentos até que tenha que se confessar diretamente para o Boruto. Sendo assim, os dois entram numa pequena discussão sobre a dificuldade de revelar os seus verdadeiros sentimentos, o que está gerando uma comoção bem desnecessária no fandom. Como assim? Que absurdo! A Sarada ficou 1 ano sem aparecer e quando finalmente aparece é para se resumir a isca de Shipper. Eu não sei por que tanto drama em cima de um trecho que corresponde a 2 páginas do capítulo e que nem mesmo é o foco da conversa entre eles. Inclusive a Sarada até chega a mostrar determinação e reafirmar o seu sonho de se tornar Hokage logo em seguida. O foco aqui foi muito mais eles discutindo suas preocupações e inseguranças sobre si mesmos. E convenhamos que a Sarada não se tornaria mais importante ou seria inserida no plot principal se esse diálogo não existisse. No momento, ela é tão irrelevante quanto qualquer personagem fora Naruto, Sasuke, Boruto, Kawaki, os vilões atuais ou os personagens que estão os enfrentando diretamente. Como vocês acham que a Sarada seria útil nessa situação? Podemos até discutir se esse é o melhor momento para o tema do romance ser discutido, particularmente acho que não, mas querendo ou não, os sentimentos que a Sarada tem pelo Boruto terão que ser abordados em algum momento da obra. Repetindo o que eu disse ainda lá na revisão do capítulo 19, eu sei que o fandom ocidental não gosta de romance, mas em qualquer anime ou mangá atual, é muito raro não existir algum foco no romance por menor que seja. Além disso, o romance faz parte da vida, pode ser um ponto importante no desenvolvimento dos personagens, podendo ser um meio de dar profundidade a personagens menores e criar conflitos emocionais que muitas vezes têm um papel importante em seus sonhos e motivações. E sinceramente, esse é um aspecto que, mesmo não sendo o foco principal das obras que eu acompanho, eu dou muito valor. Se a intenção do autor é formar casais no final, eles precisam do mínimo de desenvolvimento. Nem tudo se trata de porrada desenfreada o tempo todo. Quanto a Sarada dizendo que os olhos do Mitsuki brilham quando se trata do Boruto, o que está fazendo algumas pessoas interpretarem erroneamente que seria um indicativo de que o Mitsuki está apaixonado por ele,
Bom, eu não gosto de entrar nesses assuntos, mas eu já devo ter dito isso há alguns anos atrás. O fandom ocidental entendeu o Mitsuki de forma muito equivocada. O Mitsuki segue o arquétipo do peixe fora d'água, aquele personagem, entre aspas, alienígena, no sentido de ser deslocado, de não ter compreensão de senso comum, habilidades sociais, ou saber sobre o mundo à sua volta, como ele funciona, e que precisa de alguém para guiá-lo neste mundo, muitas vezes criando um forte apego emocional por essa pessoa. Vamos lembrar que o Mitsuki é um humano sintético, ele pode ter poucos anos de idade, ainda é tecnicamente um bebê em certos aspectos de sua personalidade, mesmo que já tenha evoluído muito desde sua introdução. E neste caso, o Boruto é o seu guia, por isso mesmo ele é chamado de o seu sol, sua estrela guia para o caminho que ele deve seguir, para evoluir, crescer, tomar decisões certas, ter um propósito e, nas próprias palavras do Orochimaru, se tornar uma luz que ilumina a escuridão. Ao meu ver, isso ficou bem claro no One Shot contando sobre as origens do personagem e ficou ainda mais evidente no arco dele no anime. Aliás, aquele arco basicamente gira em torno disso. Além disso, Mitsuki tem como parte de sua personalidade um apego e curiosidade acima do normal por aqueles que ele considera interessantes. O que chamou a atenção dele no Boruto no começo do anime e confirmou que o Boruto era o seu entre aspas sol, foi justamente o fato do Boruto tomar decisões que ele nunca tomaria, o deixando intrigado. Ele quer entender por que aquela pessoa pensa e age daquela forma, tomando decisões que ele nunca tomaria. Inclusive, até estamos vendo um pouco disso no arco atual do anime, com ele seguindo o Kawaki de perto, após ver a forma como ele interagiu com todos. Diria que isso provavelmente é uma referência à fixação, obsessão e curiosidade do Orochimaru por todos aqueles que ele considerava tendo um valor. No caso do Mitsuki, ele teria uma obsessão parecida, afinal, ele é um clone do Orochimaru, lembrem-se bem disso, porém essa obsessão é direcionada ao comportamento humano que ele ainda não entende muito bem. Enfim, não acho que há uma conotação sexual na relação do Mitsuki com o Boruto. Os olhos dele brilham quando se trata do Boruto, justamente pelo apego, respeito e admiração que ele tem pelo Boruto, da mesma forma que o Boruto em relação ao Sasuke. Mas é aquela coisa, né? Cada um pode achar o que quiser, o final da obra vai provar quem está certo no final das contas. Pois bem, após essa pequena discussão, agora mais sério, o Mitsuki protagoniza um daqueles clássicos momentos motivacionais de shonen, sugerindo que ambos têm que ficar mais fortes. Se eles quiserem enfrentar os Otsutskis, eles precisam tanto de poder quanto de determinação. E a Sarada, reafirmando seu sonho, concorda dizendo que isso era óbvio, até porque ela não poderá se tornar Hokage de outro modo. Prosseguindo, enquanto isso, o Kawaki finalmente acorda e há a tão esperada conversa entre ele e o Naruto, onde o Kawaki ignora as cordialidades e vai direto ao assunto que interessa, e pergunta ao Naruto se ele está ali para condená-lo por ter matado o Boruto. Detalhe que ele fala isso antes da Sumire sair da sala a pedido do Naruto, o que já abre uma brecha para vazamento de informação, como já era de se esperar. Não que a Sumire seja uma fofoqueira, ela é inteligente e uma ninja competente, mas ao mesmo tempo ela é muito emotiva e pode deixar a informação escapar por um descuido. Continuando, diferente do que todos imaginavam, o Naruto não repreende o Kawaki duramente. Ele explica sobre a situação atual do Boruto, revela como ele sobreviveu e até se mostra grato pelo Kawaki, pois se ele não estivesse lá, todos poderiam ter morrido e, por fim, repete algo que já havia dito antes, que o Kawaki pertence a Konoha e dá aquele clássico discurso de Hokage de que todos na vila são como sua família, incluindo o próprio Kawaki, mas é interrompido pela Ino antes que termine. Talvez alguns digam que o Naruto foi muito mole com o Kawaki e tal, mas é aquela coisa, por mais brega que pareça, o Naruto sempre permanecerá fiel às suas convicções. Ele tentou defender o Kawaki mesmo após o Boruto estar morto em seus braços, mas isso não significa que o que ele fala reflete o que ele pensa, e esse trecho pode ter mais nas entrelinhas do que muitos podem perceber. Começando pela expressão do Naruto ao falar com o Kawaki, se mantendo frio, sério durante todo o diálogo, muito diferente da forma como ele costumava falar com o Kawaki em outras interações que eles tiveram. A pequena pausa que ele dá olhando para baixo antes de agradecer ao Kawaki como se estivesse pensando ou com receio de dizer aquelas palavras. E por fim, a interrupção dramática logo no momento em que ele diz que todos em Konoha são como sua família, incluindo o Kawaki. O que sempre significa alguma coisa. Nesse caso eu acredito que simboliza que o Naruto não foi sincero.
Mas enfim, talvez eu esteja exagerando, mas toda essa conversa faz parecer que o Naruto ainda está escondendo seus verdadeiros sentimentos e mostrou que a dinâmica entre ele e o Kawaki mudou para pior. Além disso, esse diálogo também nos dá uma noção de como o Kawaki está encarando a situação. Ele tem total noção de que pode ser punido pelo que ele fez e não se importa que os outros saibam o que ele fez. O que resta saber é se ele está tranquilo por saber que Konoha não tem como detê-lo, ou por não se importar em ser punido ou odiado, mesmo que pelo próprio Naruto. O que implica no Kawaki não se voltar contra a vila por ser preso, se sentir traído ou ser tratado com indiferença pelo Naruto. Então é bem provável que o Kawaki aceite qualquer punição de bom grado desde que o Naruto esteja seguro. O que corrobora com o que eu já teorizei em revisões passadas, que o Kawaki estaria disposto a ir às últimas consequências para proteger o Naruto, eliminando tudo que ele considera uma ameaça a ele, mesmo que signifique ser odiado ou esmagar os sonhos do próprio Naruto, caso a vila ou o próprio mundo ninja se tornem uma ameaça. Enfim, prosseguindo, Aino avisa a Naruto e Sasuke sobre o ataque. O Sasuke leva o Boruto junto, uma boa decisão já que o Boruto tem o poder de um Otsutsuki, enquanto o Naruto deixa a sua conversa com o Kawaki para depois. Porém aqui há um detalhe interessante, nos últimos quadrinhos o Kawaki olha para o Karma e ativa o Dojutsu do Ishiki, o que indica que ele pode estar prestes a entrar nessa situação ou até mesmo terminar o que começou se ainda julgar o Boruto como uma ameaça ao Naruto, mas ainda não dá para ter certeza. E prosseguindo, o foco volta para o que está acontecendo no laboratório, onde Shikamaru consegue pegar a Ada com Kagemane, a deixando bem surpresa por ele conseguir atacá-la, porque essa era a primeira vez que isso acontece. Porém, ela assume que isso aconteceu porque o Jutsu não a atinge diretamente, se atentem a esse detalhe. Mas logo Shikamaru começa a perceber que está perdendo o controle e logo mais conclui que todos foram pegos por algum jutsu. Então ele pede para que Aino o conecte com o Amado através do Shintenshin e assim eles começam uma conversa sem que o inimigo saiba. Em resumo, o Amado explica quem é a Ada e como o fascínio funciona, revelando vários detalhes novos sobre a habilidade que redefinem muito do que achávamos anteriormente. Basicamente, o fascínio cativa suas vítimas num nível instintivo e inconsciente, tendo sintomas variados dependendo de pessoa para pessoa, que vão desde tontura e febre até músculos enrijecidos, sendo que aqueles com uma mentalidade mais simples, como a Delta, simplesmente se apaixonam. Inclusive, há até uma cena bem engraçada da Delta ficando corada pela Ada e achando ela fofa, confirmando que no final das contas ela não é imune ao fascínio. Eu sei que muitos esperavam que a Delta fosse imune ao fascínio, assumindo que a mente dela é artificial, que ela na realidade é o drone nas costas dela, bem como eu citei na revisão passada, mas não se esqueçam que a Delta está num corpo humano, ela não é uma ciborgue inorgânica e obviamente ela terá reações humanas, então para mim isso faz total sentido. Além disso, como já sabemos, ele revela que não há como lidar com o fascínio. Uma vez prisioneiros, está tudo acabado. A Ada não consegue controlar a sua habilidade e o efeito dura até a sua morte. Sendo assim, mesmo com o Amado avisando que seria inútil tentar, o Shikamaru tenta resolver a situação atacando a Ada com intenção de matá-la. Mas mesmo com uma força de vontade admirável, sendo até elogiado pela Ada, ele simplesmente não consegue e sente que se baixar a guarda acabará cedendo. Inclusive, o seu Kagemane está enfraquecendo, fazendo com que a Ada se aproxime, aumentando ainda mais o efeito do fascínio. E por fim o Amado termina a sua explicação dizendo que mesmo que ele queira matá-la em sua cabeça, seus instintos irão rejeitar esse pensamento ao ponto de causar danos à sua mente, caso ele continue lutando contra isso. Resumindo tudo de forma mais direta, o fascínio não se resume apenas a fazer alguém se apaixonar, ele envolve muito mais. Confunde os sentidos e causa diversos efeitos, fazendo com que a vítima não consiga se voltar contra a Ada, a aprisionando. Prosseguindo, sem conseguir controlar o seu corpo, Shikamaru finalmente cede completamente a Ada, não só desistindo de matá-la, mas também soltando ela e o Kodo, o deixando numa situação difícil sem saber o que fazer. E para completar, ele conclui que mesmo Naruto e Sasuke não teriam chances contra essa habilidade, e eles estariam num perigo ainda maior por conta do Kodo querer matá-los. Logo em seguida, o Kodo volta a obrigar o Amado a tirar seus limitadores e começa a torturá-lo. E vendo que o Amado logo poderia ceder, o Shikamaru faz uma jogada arriscada e pergunta a Ada qual seria o motivo dela estar ajudando o Kodo.
E sem ter muito o que fazer, Aida simplesmente revela que está fazendo isso porque gosta do Kawaki, deixando todos surpresos, e que está recebendo a ajuda do Kodo nesta questão em troca de ajudá-lo a resgatar seus poderes. E temos aí um momento de alívio cômico com Aida ficando toda corada, tímida e sem jeito. Bem que eu já havia dito na revisão do capítulo 63 que provavelmente a Aida seguiria um arquétipo parecido com o de personagens como a Karin ou a Boa Hancock de One Piece, tendo um tom mais cômico em determinados momentos, com ela se comportando como uma garota meiga, tímida e apaixonada no que envolve o garoto que ela gosta, enquanto na frente de outros personagens ela é a garota sexy e fatal. E chegando ao final do capítulo, ao saber disso, Shikamaru muda os seus planos e pede para que Aino tranque a sala, mudando o código da fechadura da porta porque ele não quer que eles ou os outros se intrometam. Se bem que eu não sei se uma porta vai ser obstáculo para Naruto e Sasuke, mas enfim. Em seguida, propondo que Aida fique do lado de Konoha, que eles podem se ajudar mutuamente, prometendo que ela poderá dizer ao Kawaki como se sente ou o que mais ela quiser, chamando a atenção do Kodo, que pode estar prestes a perder a sua parceria. Agora, indo para as considerações finais, esse foi um capítulo de transição focado mais em aumentar a tensão da situação do que qualquer outra coisa, com um toque de momentos de Slice of Life. Talvez não tenha sido o capítulo que todos esperavam, vejo até que o fandom está bem dividido, uns esperavam por ação logo de cara e se decepcionaram, e outros adoraram considerando o melhor capítulo do ano até agora, mas particularmente eu achei que foi um capítulo ok. Eu já tinha noção de que o capítulo não partiria diretamente para as lutas e seria mais focado em diálogos. Só que eu esperava algo como um diálogo entre Eida e Amado, talvez com algumas revelações sobre as origens da Eida, o que não aconteceu. Mas mesmo assim foi um capítulo bem esclarecedor. Os trechos envolvendo a invasão ao laboratório ajudaram a estabelecer a verdadeira natureza do fascínio, como ele funciona e até sugerem uma possível forma de burlá-lo. Pois pensem comigo, se o Kagemane foi capaz de atingir a Eida por não ser um ninjutsu diretamente ofensivo, será que o mesmo vale para genjutsus ou ninjutsus de selamento, jutsus que não atacam diretamente o adversário? E se o fascínio afeta a vítima em um nível instintivo e inconsciente, será que um ninja com mais força de vontade do que o Shikamaru, ou com controle de suas emoções e impulsos, possivelmente sendo capaz de ignorar seus instintos, como por exemplo o Sasuke ou o Kakashi, seria menos afetado ou mesmo sendo afetado conseguiria atacar a Eida? Fica aí o questionamento. Além disso, quebrou muitas teorias ao mesmo tempo que reforçou outras, com a confirmação de que o Amado pode ser afetado pelo fascínio. Agora está confirmado que ele não tem relação sanguínea com a Eida, ela não é filha ou neta dele, como alguns estavam teorizando anteriormente, ou que o Amado é um Otsutsuki, como algumas teorias muito doidas por aí estavam cogitando. Mas as teorias de que a Delta seja a filha do Amado, neste caso baseada na filha dele, e que Eida e Daemon sejam filhos do Jigen/Ishiki ou descendentes dos Otsutsukis da Lua, continuam de pé e ganharam mais força. Agora eu só me pergunto por que o Amado, que foi quem modificou a Eida, não tem imunidade ou alguma contramedida contra essa habilidade. Ou talvez ele até tenha, mas não tem um dispositivo em mãos. Também dou um destaque à arte, que apesar de ter alguns deslizes, como por exemplo o Kodo sem a marca de garra na cabeça em um dos quadrinhos, e uma certa inconsistência em determinados pontos, principalmente em quadrinhos que mostram perspectivas mais distantes, estava numa qualidade muito boa para os padrões do Ikemoto. Os traços se mantiveram consistentes em boa parte do capítulo, diria até que foi um dos capítulos mais, entre aspas, bonitos visualmente entre os últimos. Ele foi bem ousado nos ângulos de enquadramento da Delta atacando no começo do capítulo, mas ainda assim a cena do ataque ficou bem impactante e bonita visualmente. A Eida também estava muito boa, nos quadrinhos focados nela ela é sempre representada em ângulos variados que destacam a sua imponência, e Amado e Shikamaru estavam bem expressivos, representando bem o desespero que eles estavam sentindo no momento. E o mais importante, o Ikemoto conseguiu representar isso em ângulos e quadrinhos bem variados. Os traços e expressões deles continuaram consistentes durante todo o capítulo. Inclusive eu destaco a tortura do Amado. O quadrinho em que o Amado é mostrado gritando enquanto o Kodo enfia o dedo em seu ombro, sem dúvidas é o melhor de todo o capítulo.
E são em capítulos como esse que eu me pergunto como seria esse mangá se o Ikemoto adotasse completamente o seu traço, sem ficar se esforçando para tentar simular o traço do Kishimoto em determinados personagens. Porque em personagens que seguem completamente o seu traço como o Amado, ele faz um excelente trabalho. Já os momentos de slice of life do cotidiano, ao meu ver, se estenderam mais do que o necessário. As interações entre Boruto e Sasuke, Sarada e Mitsuki e Naruto e Kawaki levaram 18 páginas, quase metade do capítulo, e quebraram completamente o ritmo dos acontecimentos por ficarem no meio do capítulo, dividindo a invasão ao laboratório, que foi o acontecimento mais importante e principal do capítulo, entre o início e o fim do capítulo. Diria que o capítulo anterior teve um ritmo e montagem bem melhores, mas ao mesmo tempo eu acho que essa interação entre os personagens é muito bem-vinda. É o que dá mais camadas aos personagens e torna os laços entre eles mais convincentes. Foi muito bom ver a interação entre Sasuke e Boruto, mais voltada para o lado de mestre e aluno, onde o Sasuke mostra mais uma vez como confia no Boruto como ninja e tem fé nele, lhe presenteando com o seu item mais precioso. Ou Mitsuki e Sarada inseguros com suas capacidades, mas ao mesmo tempo determinados em melhorar, o que até dá uma certa esperança de que eles estarão mais presentes na história daqui pra frente e receberão power-ups em breve. Sem falar de vários detalhes nas entrelinhas que eu já comentei no resumo. Aliás, eu até acho que foi perdida uma chance de introduzir outros personagens da nova geração na continuidade do mangá com esses momentos de slice of life. Tudo bem que eles não têm qualquer importância no plot principal, mas pelo menos poderia ser mostrado que eles existem e estão preocupados com Boruto, pois se eles forem introduzidos depois, vai ficar parecendo algo muito jogado. Onde eles estavam nos momentos em que o Boruto estava passando por dificuldades? Essa conversa entre Sarada e Mitsuki poderia muito bem ser uma conversa entre todos eles. Talvez a única coisa que tenha me incomodado foi o tom inconsistente que o capítulo teve em certos momentos. O alívio cômico com Delta e Eida tendo reações extremas, ficando envergonhadas num momento super tenso e sério, ou Mitsuki e Sarada falando de romance e sentimentos enquanto a vila é invadida. Eu não estou aqui dizendo que não é para acontecer, afinal, isso aqui é um shonen, alívio cômico faz parte. Aliás, eu até acho que falta um pouco disso em Boruto. E por incrível que pareça, muita gente até achou esse capítulo divertido. E como eu já disse, romance é um tema que terá que ser abordado eventualmente, mas eu acho que para tudo há um momento certo. Não dá para levar a sério um personagem ou situação quando alguém no meio do que está acontecendo se comporta como um idiota e destoa de todo o resto. Isso quebra o clima e imersão, inclusive esse é um problema que eu tenho com One Piece. Já sobre a conversa entre Mitsuki e Sarada, eu acho que poderia ter se encaixado melhor no capítulo passado. Eles poderiam ter falado disso a sós antes de se encontrarem com Boruto. Seria muito fácil encaixar isso no capítulo passado, realocando alguns diálogos ou cortando outros ali para dar mais destaque a esse assunto. Até porque foram só 2 páginas. Por último, quanto à proposta do Shikamaru e a decisão da Eida, que pode se tornar o maior ponto de virada que essa história já teve, bom, acho que todos concordam que o destaque que o Shikamaru vem recebendo nestes últimos 2 capítulos está incrível. Foi muito bom ver ele fazendo uma análise fria de toda a situação, mais uma vez usando o que ele tem em mãos como vantagem, neste caso o Shintenshin, e reagindo de acordo a cada nova informação à medida que a situação foi evoluindo. Tentar trazer a Eida para o lado de Konoha foi a decisão mais lógica nesta situação para tentar virar a maré para o lado deles. Afinal, nem a própria Eida teria o que perder com isso. Porém, há um detalhe que o Shikamaru não sabe e deve ser levado em consideração. Um dos objetivos da Eida também é se vingar do amado, e quando ele souber disso, certamente não deixará acontecer. Além de que há outras questões que podem impedir a própria Eida de aceitar a proposta. Ela pode se mostrar fiel aos seus acordos, uma vez que ela prometeu que iria ajudar o Kodo e tirar os seus limitadores. É isso que ela vai fazer, e se aliar a Konoha talvez não seja algo tão benéfico para ela quanto parece. Pois em Konoha toda a vila vai amá-la mais um amor falso, quando é exatamente isso que a incomoda. Sem falar que o Boruto e possivelmente o Kawaki, como eu já sugeri no resumo, vão se envolver mais cedo do que eu imaginava.
Isso significa que se o Kodo não conseguir tirar o limitador no próximo capítulo, não vai sobrar muitas alternativas além de recuar. Essa invasão não teria servido de nada e teremos mais um arco pela frente. Por isso, sendo realista, eu acredito que essa proposta não dará em nada no final das contas, só está atrasando a chegada de Naruto, Sasuke e Boruto. Mas também não descarto outras possibilidades. A Ida pode acabar aceitando a proposta, cagando pro Kodo, já que, como vimos nos últimos capítulos, ela não está gostando do jeito de agir dele, até ameaça descartá-lo se considerá-lo inútil, e esconder o objetivo de se vingar do amado por enquanto, ou até mesmo esquecê-lo completamente. O que pode criar um dos melhores cenários possíveis, onde o Kodo é obrigado a recuar sem conseguir tirar os seus limitadores e dessa vez teria que usar o Daemon, que ficou lá no esconderijo, como uma arma contra Konoha. E parando para pensar, ele seria facilmente influenciável pelo Kodo. Bastaria dizer que Konoha sequestrou a Eida ou que ela o abandonou. E se levarmos em consideração que as habilidades da Eida e do Daemon têm muita inspiração nas habilidades de Oboro e Genosuke de Kuga Ninpocho, Basilisk, isso faria total sentido. Eventualmente eles seriam jogados um contra o outro, pois só eles podem matar um ao outro. Talvez o que estamos vendo aqui não passe de uma transição para um arco maior e mais importante. Só que, sendo sincero, eu gosto mais da Eida como vilã do que como aliada de Konoha e vejo mais potencial na personagem do que eu vejo no próprio Kodo. Ela tem mais postura de vilã principal do que ele e até não duvido que ela acabe se tornando isso em um determinado momento da história. Acho que ela tem algo essencial para todo vilão, presença. O fandom pode até reclamar de suas motivações e tal, mas na realidade eu acho que o fandom de Naruto ficou muito mal acostumado com vilões mais sombrios ou complexos como Itachi ou Madara. Quem leu outros shonens sabe que existem vilões de todos os jeitos e para todos os gostos. Não é todo vilão que chega dando um show. Há vilões que começam como randoms, com objetivos rasos e que ninguém dá valor, até que eles são melhor desenvolvidos e se tornam interessantes. Em Naruto, o próprio Tobi/Obito também começou assim, um personagem focado em alívio cômico e que ninguém dava nada. Tecnicamente, a Ida acabou de ser introduzida na história e sabemos pouquíssimo sobre ela. Só fomos saber mais sobre a verdadeira natureza do fascínio neste capítulo. Quem garante que a Ida não tenha um objetivo secundário além de querer um namorado e esteja atrás do Kawaki especificamente pelas mesmas razões que o amado? Ou que suas ações e repercussão delas não serão marcantes e memoráveis? Talvez no nível de grandes vilões da franquia. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.